Hoje nós vamos ver o estudo dos gases. O que vem a ser o estudo dos gases? Os gases são todos os elementos, os materiais, que numa temperatura ambiente, isso é um dado muito importante, tem que estar na temperatura ambiente, tá? Eles estejam no estado gasoso, tá? Se você precisar aquecer esse material para que ele se transforme no estado gasoso, diferente, com uma temperatura diferente da temperatura ambiente, esse estado gasoso é chamado de vapor, tá? Então, quando você aquece o material, ele não está naturalmente no estado gasoso, você precisa aquecer o material, tá? O nome dado a esse estado gasoso é de vapor, tá? Então, o gás, ele tem que estar a uma temperatura ambiente, em torno de 20 graus Celsius, que é o que o sistema de saúde, ó, assistindo muito jornal, o que o Sistema Internacional de Medidas estabelece é que o gás ele tem que estar na temperatura ambiente. A temperatura são condições naturais de temperatura e pressão. Temperatura de 20 graus Celsius, pressão de 1 atmosfera e temperatura de 273 Kelvin, que seria 0 graus Celsius, tá? Então, no estudo dos gases, a gente vai analisar, né, esse estado gasoso, que ele contém um estado termodinâmico simples. Ou seja, né, o gás, ele tem um espaçamento entre as suas moléculas relativamente grande, então ele não tem forma própria, tá? O gás ele não tem forma própria, e esse espaçamento relativamente grande entre as moléculas é que faz com que ele estabeleça o estado físico dele, que no caso é o estado gasoso. As três variáveis de estado, né? O estado de equilíbrio de um gás, ele pode ser determinado por três variáveis de estado. Então, a pressão, o volume e a temperatura. Então, somente essas três unidades. Note que não tem massa relacionada com o estado de equilíbrio termodinâmico do gás, tá? Massa, número de mols, essas coisas, não, aqui a gente não vai ver essa parte, tá? Então, o volume. Primeiro, como o gás não tem forma própria, ele vai ser, para você calcular o volume do gás, você tem que calcular o volume do recipiente em que ele está. Então, se ele está num recipiente que ele tem 1 metro cúbico, né, 1 metro cúbico significa que ele tem o comprimento 1 metro, largura 1 metro e altura 1 metro. Uma caixa que tem essas dimensões, tá ok? Dentro de uma caixa de 1 metro cúbico, tá, cabem exatamente 1.000 litros desse gás, né, 1.000 litros desse gás, 1.000 litros de água também cabem no mesmo recipiente, tá ok? 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, que também equivale a 1.000 centímetros cúbicos, né? E ali 1.000 ml, 1.000 centímetros cúbicos equivale a 1.000 ml. Então, tranquilo? Essas aqui são as regrinhas de transformação, tá? Importante saber esses detalhes, porque a resolução de alguns problemas do vestibular pede essas transformações. Então, é importante saber essas transformações. Pressão. As partículas que compõem o gás exercem força sobre as paredes do recipiente, né? Os choques
que essas paredes, que essas moléculas têm quando estão dentro do recipiente. Como elas são moléculas livres, né, o estado gasoso permite que essas moléculas estejam num estado mais livre, mais à vontade, né, no estado líquido elas não têm tanta movimentação, tanto movimento, né? O estado sólido é menos ainda, né? As moléculas se mexem cada vez menos. Então, o estado gasoso permite uma movimentação mais rápida dessas moléculas, e isso faz com que elas acabem, em seu movimento, se chocando contra as paredes. É um movimento desordenado, tá? Esse movimento desordenado que provoca as colisões das partículas, né, das moléculas nas paredes do recipiente. E essa colisão é chamada de pressão, tá? Algumas relações, né, que a gente tem é que por exemplo, no nosso meio ambiente, todo o ar que tem sobre as nossas cabeças, né, ele tem um peso, tá? Relacionado a cerca de 10 mil quilos, tá? Todo esse ar sobre a nossa cabeça, por isso que nós vivemos cansados, né? Então, esses 10 mil quilos de ar sobre nossas cabeças é chamado de atmosfera, tá? Então, uma atmosfera, ela tem essa relação de 10 mil quilos, tá? Ou 100 mil newtons, tá? Em 1 metro quadrado. Então, essa atmosfera, ela também tem outras formas de você medir ela. Tem uma unidade de medida que é milímetros de mercúrio, que foi desenvolvida, né, um sistema de medidas pelo cientista Evangelista Torricelli, quando ele construiu o primeiro termômetro de mercúrio, né? Então, ele percebeu que ele pegou uma vasilha, colocou mercúrio, pegou um tubo, né, fechado embaixo, né, e encheu esse tubo de mercúrio. Esse tubo tinha 1 metro, mais ou menos. Aí ele pegou esse tubo, tampou a parte aberta, virou e enfiou dentro da vasilha, da bacia cheia de mercúrio. O que ele percebeu? Quando ele soltou, né, quando ele tampou, o que ele fez? Ele liberou um vácuo, tá? Ele gerou uma espécie de vácuo, né, impedindo que o ar, quando virasse o recipiente, que o ar entrasse dentro do tubo. Então, por isso que foi tampado. Aí, o que ele faz? Enfia lá dentro da bacia, tá? E tira a tampa e permite que o líquido vaze. Isso vai gerar dentro do tubo uma região de vácuo. Essa descida do mercúrio, né, ele percebeu que medindo equivaleu a 760 milímetros, né, de mercúrio que ficou dentro do tubo, tá? Então, é essa a relação, né, da unidade de medida milímetros de mercúrio. Então, 760, tinha 1 metro, o líquido escorreu, né, gerando ali em cima um vácuo, né, e sobraram no tubo 760 milímetros de mercúrio. Lógico que se ele tivesse virado sem tampar a outra parte, o líquido tinha escorrido todo ele, ok? Então, uma outra unidade de medida, que equivale também a uma atmosfera, o milímetro de mercúrio, é a unidade de Pascal, né? Que é 1 vezes 10 à quinta, ou 100 mil Pascal. 100 mil Pascal equivale a 100 mil newtons metro quadrado também, mesma unidade de medida, tá ok? A terceira variável de estado é a temperatura, tá? A temperatura, ela é medida por termômetros, né? Óbvio que nós vamos trabalhar como está em laboratório, né? Medidas científicas, nós vamos estar trabalhando com
é a temperatura de Kelvin, tá? Então, ali a formulazinha para transformação de Kelvin, né, o valor em Celsius, mais 273, tá ok? Por exemplo, em condições normais de temperatura, né, a temperatura em Celsius é zero, né, então ficaria zero mais 273, equivale a 273. Se eu aumentar a temperatura, por exemplo, para 20 graus Celsius, eu vou ter ali 20 mais 273, 293 Kelvin, ok? Próximo, né, aqui, ó, observação, as condições normais de temperatura e pressão, a pressão é 273 Kelvin, e não tem como parar a transmissão, então vamos esperar o trem passar. Então, CNTP são condições normais de temperatura e pressão. Então, a temperatura é sempre 273 Kelvin, a atmosfera é 1 atm, tá? Nessas condições, uma molécula de gás ocupa o equivalente a 22,4 litros, o volume molar desse gás, tá ok? Gás ideal. O que seria um gás ideal? Gás perfeito, né? O gás perfeito é aquele, perfeito ou ideal, né? É aquele que segue rigorosamente as leis de transformação, tá? E sempre vai se manter no estado gasoso. Alguns gases, né? Eles não seguem essas leis de transformações, né? E alguns não se mantêm no estado gasoso, principalmente aqueles que são que em condições normais de temperatura e pressão, ele não vai estar no estado físico, no estado gasoso, tá? Um exemplo do que pode acontecer com um gás é quando, por exemplo, você submete ele a uma pressão muito grande, tá? Extremamente alta, esse gás ele se transforma em líquido, né? Isso a gente vê nos recipientes de aerosóis, tá? Que tem inseticida para matar mosca, no bujão de gás, gás de cozinha, tá? Também acontece a mesma coisa, né? É um gás submetido a uma pressão extremamente grande, né? Quando você chacoalha esse gás, você percebe que ele está no estado líquido, né? Ao você liberar ele para o ambiente, você reduz essa pressão e ele imediatamente vai se transformar em gás. Por isso eu dou o aerosol, o gás de cozinha, essas coisas, ok? Quando você submete outros elementos, outros gases, quando você submete a uma temperatura muito alta, extremamente alta, eles acabam se transformando, se desintegrando no ambiente. Tá? Então, o que seriam essas leis de transformações? Então, existem três leis que estabelece uma transformação, tá? Então, eu tenho a primeira lei, que nós vamos tratar nessa aula, é a lei de Boyle-Mariotti. Ela trata de transformações isotérmicas. O que é uma transformação isotérmica? Então, a lei de Boyle, ela trata de transformações que ocorrem a temperatura constante. Então, uma isotérmica quer dizer isso. Iso vem iso quer dizer constante, né, do grego, e térmica relacionada à temperatura. Então, isotérmica quer dizer que nós temos uma temperatura constante. Nessa situação, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Podemos exemplificar uma seringa de injeção. Se você abre a seringa para entrar ar e você tampa o orifício de saída, quando você aperta a seringa, você percebe que o gás
dentro da seringa ele diminui, ele não fugiu, porque você tampou o orifício de saída. Mas quando você aperta ali o êmbolo, né, você percebe que o gás ele vai diminuindo quanto maior a força que você está aplicando. Essa força que você aplica sobre o gás está relacionada com a pressão. Então, o que acontece? Quando você aumenta a pressão, o volume ele vai diminuir. Se você solta o êmbolo, né, você diminui a pressão, o que acontece com o gás ali dentro da seringa? Ela vai aumentar de volume, tá? Automaticamente, você não precisa fazer nada, só solta, ele volta ao volume inicial, ok? Então, nós temos aqui a nossa fórmula, né, relacionada com as leis de transformação. Então, está aqui a relação, a pressão, o PI quer dizer pressão inicial, o VI, volume inicial, e o TI, temperatura inicial. Do outro lado, eu tenho ali que o que acontece, tudo que você relaciona com o lado inicial tem que ser igual ao que acontece no lado final. Não há mudança nos valores, tá? Elas se relacionam, tá? A energia, ela não vai sumir, ela vai simplesmente ser transformada, ela vai ter a mesma relação. Então, eu tenho pressão final, volume final e temperatura final. Numa isotérmica, o que acontece? A nossa temperatura é constante, então o TI e o TF são iguais, né? São constantes. Então, a nossa equação, a gente tira o TI e o TF ali, já que eles são iguais, e a nossa equação fica PI vezes VI igual a PF vezes VF, ok? Então, para ver essa relação, né, vamos fazer alguns exemplos, né, para tirar qualquer dúvida que possa ter relacionado com a transformação isotérmica. Então, eu tenho ali certa massa de gás hidrogênio, H2, ocupa um volume de 0,760 litros, sob uma pressão de 125 milímetros de mercúrio. Qual o volume ocupado pela essa mesma massa de gás, DH2, em uma transformação isotérmica, ou seja, eu vou manter a minha temperatura constante, sob uma pressão de 0,1 atm, ok? Então, primeira coisa, vamos colocar as letrinhas da fórmula aqui do lado, PI, VI, TI, PF, VF, TF. Então, a pressão inicial é de 125 milímetros de mercúrio. O volume, 0,760 litros. A temperatura inicial é constante, pressão é de 0,100 atm, o volume final é o que eu quero saber, e a temperatura final e a inicial são constantes, então a gente coloca ali constantes. Então, note, a pressão, ela inicial está em milímetros de mercúrio e a final está em atm. Então, para fazer para mim poder resolver, eu tenho que fazer uma regrinha de 3, aqui eu tenho que transformar para que essas duas unidades sejam iguais, né? Não posso ter duas unidades diferentes na pressão, tá? A pressão, todos os valores, volume tem que estar sempre com a mesma unidade, pressão sempre com a mesma unidade, os valores iniciais e finais, e a temperatura também, quando a gente estiver relacionando a temperatura, né, em outras leis de transformação. Então, regrinha de 3, 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atm, como a gente já viu nos slides anteriores, tá? Então, eu tenho 0,1 atm que eu vou transformar para milímetros de mercúrio. Então, vou fazer uma multiplicação cruzada. Então, vai ficar 1 vezes x igual a 760 vezes 0,100. Então, 760, 1 vezes x é x, né? 760 vezes 0,1 é 76. Então, eu tenho que a minha pressão final vai ser de 76 milímetros de mercúrio. Então, notem que a pressão inicial era 125, a final
é 76. Então, reduziu a nossa pressão. O que acontece quando eu diminuo a pressão? Então, vamos lá, lembrando do êmbolo. Se eu pressiono, aumento a pressão, o volume diminui. Se eu diminuo a pressão, o volume aumenta. Então, eu tenho aqui, substituindo na nossa fórmula da isotérmica, né, a lei de Boyle. Então, fica lá, 125, que é o volume, a pressão inicial, 0,760, que é o meu volume, igual a pressão final, que é 76, e vamos lá, achando o volume final. Então, vamos multiplicar o 125 vezes 0,760, vai dar 95. O 76 que está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu tenho lá 95 divididos por 76. Fazendo essa divisão lá, o volume final equivale a 1,25 litros. Então, eu tive um aumento de quase 500 ml, né? 0,5 litros ou 500 ml, ok? Próximo exercício, próximo exemplo. Então, as letrinhas ali já estão ali. Certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros, sobre uma pressão de 700 milímetros de mercúrio, e a temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão final quando o volume for apenas de 30 litros? Ou seja, eu vou estar diminuindo o volume. Então, lembrando da nossa seringa lá. Se eu aumento a pressão, o volume diminui. Nesse caso aqui, ele já está me dando o volume. Ele está dizendo que o volume era 120, baixou para 30. Então, houve uma redução do volume. Consequentemente, eu vou ter um aumento na minha pressão. Tá ok? Então, substituindo lá nas letrinhas os valores, né? Pressão é 700, o volume inicial 120, temperatura inicial é 20. Como eu vou manter a minha temperatura constante e eu quero saber a pressão final, lá no TF eu vou repetir o 20. Note que a temperatura, quando eu estou trabalhando com temperatura constante, a temperatura não se relaciona. Então, a gente vai manter ela sempre constante. Então, a nossa fórmula, ela não tem temperatura. Tranquilo? Então, eu vou substituir os valores. Vai ficar 700 vezes 120 igual a PF vezes 30. 700 vezes 30 vezes 120 é 84.000. O 30, que está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 84.000 divididos por 30. Então, eu vou ter, fazendo essa divisão, 2.800 milímetros de mercúrio. Próximo exemplo. A cada 10 metros de profundidade, a pressão sobre um mergulhador aumenta 1 atm com relação à pressão atmosférica. Sabendo-se disso, qual seria o volume de 1 litro de bar, né, que se comporta como um gás ideal, inspirado por um mergulhador ao nível do mar, quando ele estiver a 30 metros de profundidade, mantendo a temperatura constante, ok? Então, vou colocar minhas letrinhas aqui. A pressão inicial é de 1 atm. Por que é de 1 atm? Como eu tinha explicado anteriormente, quando a gente estava vendo com pressão, na superfície, tá, da Terra, a pressão exercida pela coluna de ar sobre nossas cabeças é 1 atm. Quando esse mergulhador desce 10 metros, essa pressão vai aumentar, mais 1 atm, tá? Então, eu tenho 1 litro de gás, a temperatura em condições normais de temperatura e pressão é 273 Kelvin. Aqui eu já coloquei a pressão final, mas vamos fazer aqui, ó. Ao nível do mar, a pressão é de 1 atm. E ela aumenta mais 1 atm a cada 10 metros de profundidade. Então,
Vamos lá. Na superfície, não tem nenhuma camada de água sobre o mergulhador. Então, a pressão é 1 atm. Ele desce 10 metros, aumenta para 2. 20 metros, aumenta para 3. 30 metros, aumenta para 4 atm. Ok? Era para ter mostrado isso antes, mas os slides ficaram trocados aqui a ordem da exposição. Tá? Então, fazendo isso, a gente vai substituir agora na fórmula. Note, temperatura é constante, ela não vai mudar. Tá? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Aqui, ó, vamos colocar aqui que isso aqui é constante. Ok. Então, vamos lá, vamos substituir de novo, né? A temperatura inicial é constante. Então, substituindo na nossa fórmula, eu vou ter pressão inicial é 1, volume inicial também é 1. A pressão final vale 4. Então, vou fazer a multiplicação primeiro. 1 vezes 1 é 1. 4, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, vou ter 1 divididos por 4. Então, meu volume final vai ser de 0,25. Novamente, o que acontece com o êmbolo da injeção? Quando você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. E é isso que o nosso exemplo está determinando. Né? Então, o volume inicial era de 1 litro, ao aumentar a minha pressão 4 vezes, o meu volume diminui 4 vezes. Tá? Lembrando que numa isotérmica, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Eles aumentam na mesma quantidade. Ok? Obrigado por terem assistido. Espero que esse vídeo tenha ajudado na resolução dos seus exercícios aí. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal e ajude a divulgar.